Paz do Senhor, igreja. Amém. Deixa eu, antes de orar, parabenizar esse trabalho lindo, né? Muito lindo mesmo. Quando foi levantado aqui o trabalho dos adolescentes, que foi colocado a irmã Miriam e a irmã Jaze na frente, isso vai dar certo, coisa vai dar boa. E realmente estamos aí vendo o resultado até hoje e com certeza vai aumentar mais e mais para a glória de Deus. É um prazer estar aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor Jesus, onde já ouvimos hinos, Senhor, onde alimentou a nossa alma, onde nos encheu, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, mas neste momento ainda o Teu servo nos trará a Tua palavra, a Tua bendita palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pelos adolescentes desta congregação, por cada um que aqui participou, Senhor, que está participando. Pai, nós te louvamos pelo conjunto, te louvamos pelos obreiros e pelo pastor desta igreja, a liderança dos adolescentes. Pai, no nome de Jesus, usa o teu vaso, o teu servo em tuas mãos e continue, Senhor, falando conosco para a glória do teu nome santo. Amém, amém, graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o teu assento, pode descansar um pouquinho. Eu quero ser rápido nos agradecimentos. Se eu fosse citar o nome de tantos amigos, parentes, pastores que estão aqui, eu ia levar muito tempo. Então eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor ter me alcançado, eu não estaria aqui hoje. Quero agradecer aos líderes pelo convite. Que Deus abençoe, continue usando. Sabemos que não é fácil, mas é recompensador fazer a obra de Deus. Não posso deixar de citar o Carol. Conheço ele, sua esposa há muitos anos, essa banda maravilhosa. E não são artistas, são adoradores. Que o Senhor continue usando vocês poderosamente. Eu não sou famoso, vocês não são famosos, porque só tem um aqui que é famoso, que é Jesus Cristo. Que Ele continue brilhando através da vida de vocês. Eu não posso deixar de citar o André, coordenador. Eu vou falar um pouquinho do livro, e esse livro está aqui porque o André e o Nelson acreditaram, apoiaram. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. E não posso deixar de citar a minha varoa. Faz assim, amor. Quando a gente chegou ali na porta, a irmã que nos recepcionou falou assim: tu é um rapaz de oração. E eu sempre brinco com isso, né? Que Deus continue te abençoando. É a pessoa que mais me influenciou nessa vida. Sempre gosto de frisar isso. Meus irmãos, está aqui na minha mão o livro Deus é Seu Amigo ou Conhecido. Esse livro, pela misericórdia do Senhor, não me pergunte como está aqui, mas ele está aqui. Ano passado nós lançamos. E esse livro ele foi escrito com uma linguagem acessível para que adolescentes de 10 anos consigam ler e entender a mensagem que está aqui. É um livro curto, um livro com uma leitura dinâmica, fluida. E ali atrás, ao final do culto, eu e minha esposa estaremos ali. 1 é 35, 2 é 60. O tema desse livro aqui não é se Deus quer ou não ser nosso amigo. Eu gosto de frisar isso, porque a Bíblia vai dizer que Ele quer ser nosso amigo. Jesus, ele não só fica na teoria, mas ele vai para a prática. Ele fala assim: ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Ele quer ser nosso amigo. A reflexão aqui é como eu e você vamos reagir a esse convite de amizade. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos tratando Deus como seu amigo, mas na prática estamos tratando Ele apenas como um conhecido. É diferente. Se você quer saber a diferença entre tratar Deus como amigo ou conhecido, é bem simples. Compre o livro e leia o livro. Agora, se você já desenvolveu um relacionamento de amizade com Deus, eu queria dizer que muitas vezes, muitas pessoas, eles se acomodam em um nível de intimidade, só que algo ainda mais profundo. E se você quer saber qual é esse nível, compre o livro e leia o livro. Amém? Convido agora sim você a se colocar de pé e a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9.
2 e 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui, pode tomar a tua. Eu gosto de ministrar para adolescentes e para jovens. Porque eu também sou jovem, eu tenho 28 anos. E o adolescente, o jovem, ele é sincero, ele é transparente. Se ele está gostando, ele demonstra. E se ele não está gostando, ele também demonstra. É legal interagir com eles. E eu queria dizer que ver aqui adolescentes lendo a palavra, orando, fazendo uma apresentação, recepcionando na porta, é lindo demais. Estão se desenvolvendo. E eu já fui adolescente na igreja. Eu tive o privilégio de crescer num lar cristão. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava muito nervoso. Vocês sempre vão ficar nervosos para servir o Senhor, porque isso é temor. Mas vai diminuir um pouquinho o nervosismo conforme o tempo vai passando. E eu lembro que quando eu comecei a ministrar, eu segurava o microfone com as duas mãos. E uma vez eu fui ministrar num lugar, e o ventilador virou as páginas da Bíblia e escondeu o esboço. E eu estava ministrando com as duas mãos assim. E quando virou, eu larguei e fui procurar. Só que quando eu fui procurar, eu demonstrei que eu estava nervoso e o microfone queria fugir de mim. Aí o meu líder depois brincou: a hora que tu agarrou o microfone de novo, tu amassou ele, né? Para ele não fugir de ti. Mas hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. É um privilégio estar aqui com vocês. Lá fora, quando eu cheguei, eu notei que vocês colocaram um espelho. E ali tinha uma frase impactante: olhe para esse espelho. Você é um eleito do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Sabe por quê? Adolescente, ele muitas vezes está confuso e está querendo se descobrir. Ele quer encontrar a sua identidade. Ele quer pertencer a um grupo. E muitos olham para o espelho e falam: se eu fosse parecido com fulano, seria mais bonito. Se eu fosse parecido com ciclano, seria melhor, eu seria mais popular. Mas aquele espelho que aquela frase está fazendo é você olhar para o espelho e declarar: eu sou um eleito do Senhor. Eu sou escolhido de Deus. Escolhido e eleito é a mesma coisa. Isso é profundo. Deus vai tratar algumas coisas aqui conosco hoje. Vocês escolheram um tema, e é um tema muito profundo. Essa carta de Pedro ele vai começar essa carta no capítulo 1 se apresentando: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai falar quem ele está escrevendo. E ele vai falar assim: aos eleitos, ou seja, os escolhidos. E ele continua falando: aos que estão à deriva, dependendo da tradução, perseguidos, espalhados, estrangeiros. Ou seja, Pedro está escrevendo essa carta aos cristãos que estão sendo perseguidos pela sua fé. Esse é o contexto. E ele está escrevendo essa carta para reafirmar a identidade deles como cristãos e o propósito deles. O texto que nós lemos, Pedro ele vai fazer 4 afirmações sobre a identidade deles. Vocês escolheram o tema. E ele fala o seguinte: eu sei que eu vou me aprofundar mais onde ele diz geração eleita, mas eu não posso aqui na introdução citar as outras 3 afirmações de identidade, que são elas: sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Pedro ele faz 4 afirmações de quem somos nós, e depois ele fala qual é o propósito. Primeira, geração eleita. Nós sabemos que o Senhor ama a todos. Sabemos que Jesus morreu na cruz por todos. Está escrito, João capítulo 3 e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não morra, não seja condenado, mas o que? Tenha a vida eterna. Só que é para aquele que nele crê. Quando nós cremos, nós nos tornamos eleitos, nos tornamos escolhidos de Deus. Ele ama a todos, mas só é eleito, só é escolhido quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que ele continua reafirmando a identidade: nação santa. Não é qualquer nação, é uma nação santa. Se a gente for estudar o que significa santificação ou santidade,
nós sabemos que é uma separação do mal. Sabe quando a gente é criança e a gente vai falar para nossa mãe assim: mãe, o fulano faz isso, ciclano também faz isso, eu também quero fazer porque todo mundo faz. Aí a mãe fala assim: você não é todo mundo. É exatamente isso que Pedro está falando aqui. Você não é qualquer nação, você é uma nação santa. Você precisa ser separado, você precisa se santificar. Isso é valioso demais. E aqui eu quero abrir um parênteses bem rápido. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 vai falar que uma mosca morta cai dentro de um frasco de perfume, e porque ela morre ali, o mau cheiro dela contamina todo o ambiente, contamina todo o frasco. Entenda o contexto. Um frasco de perfume naquela época, ele não era confeccionado como hoje em série numa indústria. Ele era de uma forma artesanal. Dava trabalho preparar um frasco de perfume. E biblicamente presentear alguém com perfume era algo muito honroso, porque era caro, era valioso. Algo que é tão valioso, ele não deveria estar destampado para que uma mosca conseguisse cair e estragar tudo aquilo. O que eu estou falando aqui é sobre a santidade. A nossa santidade é algo tão valioso, adolescente, que nós não podemos deixar exposto a contaminações. Não podemos brincar, não podemos nos acomodar. Quem sabe quem estava aqui preparando esse frasco, ele diversas vezes deixou o perfume destampado e nada aconteceu. Só que naquele dia a mosca caiu e contaminou o frasco. Nós não podemos expor a nossa santidade a contaminações, porque nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos uma nação santa. Terceira afirmação que ele faz: nós somos sacerdócio real. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós sabemos que existiam sacerdotes. Sabemos que somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, que era o local onde ficava a Arca da Aliança, o local da presença de Deus. Havia um véu que separava e somente o sumo sacerdote poderia chegar lá. Só que quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto a baixo. A partir dali, cada um de nós passou a ser um sacerdote, responsável pelo nosso altar. Lá em Levítico capítulo 6, Deus ele aparece para Moisés e ele fala assim: construam um altar de pedras. Moisés e Arão constroem um altar e Deus manda fogo e ele acende o altar. Só que ele dá uma direção: todos os dias os sacerdotes deverão colocar lenha no altar, porque a chama não deve se apagar. A chama deverá arder continuamente, não se apagará. Deus que mandou construir o altar, Deus que acende o altar, mas Ele faz eles preparar, e Ele faz eles colocar lenha para manter o fogo aceso. Quando eu e você aceitamos Jesus, o Senhor acendeu a chama no nosso coração. O Espírito Santo passou a habitar em nós. A presença de Deus entrou em nós. Só que é uma responsabilidade. Eu e você precisamos todos os dias colocar lenha para manter a chama acesa. O que é a lenha? É um combustível, é algo para se queimar, é a oração, é leitura bíblica. Nós precisamos colocar lenha nesse altar. Ninguém vai colocar lenha no meu altar, no meu lugar. Ninguém vai ter intimidade com Deus no meu lugar. Eu preciso colocar lenha todos os dias nesse altar. Se o altar está um pouco empoeirado, eu preciso ir lá e consertar o altar. É o meu coração, é individual. E Pedro está falando: você é um sacerdócio real. É uma identidade. Mas cada identidade que Pedro traz, ele traz uma responsabilidade também. Nós somos sacerdotes. A quarta: povo exclusivo de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Não podemos amar outra coisa acima do Senhor. Não podemos querer servir a outro rei senão o Senhor, porque nós somos um povo exclusivo de Deus. Eu gosto de uma analogia que um pregador usou recentemente, que ele falou assim: imagina que Jesus foi a uma loja e ele olhou a vitrine, ele comprou os produtos da vitrine, só que ele também foi no estoque e ele comprou os defeituosos.
Ele comprou aquele produto que estava quebrado, e é eu e você esse produto. E Ele pagou o mesmo preço que se tivesse completo. Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos declarar povo exclusivo de Deus. Nós somos comprados, adolescentes. Nós pertencemos a Ele. Não foi prata e não foi ouro, mas foi o sangue do Filho de Deus. Pedro está falando isso para os cristãos que estão sendo perseguidos. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é um povo exclusivo de Deus. Ele faz essas quatro afirmações e depois ele explica o propósito: para anunciar as grandezas daquele que os chamou, que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. É para isso que nós somos eleitos e escolhidos. É para anunciar. E como é que eu anuncio, Jeremias? O versículo 12, Pedro vai explicar. E ele vai falar o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. No mundo a gente conhece aquele ditado assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É como se estivesse dizendo assim: eu tenho teoria, mas eu não consigo ter a prática daquilo que eu falo. Pedro não fala isso, ele fala o seguinte: sejam exemplares entre os que não creem, porque vocês são a Bíblia que o mundo está lendo. Vocês têm uma responsabilidade de anunciar o reino. Só tem reino se tem rei. Quem é o rei? Jesus Cristo é o rei. Então quem somos nós? E o tema aqui é adolescentes eleitos para o reino eterno. É um reino que não tem fim. É um reino que, se muda político, não influencia. É um reino onde o rei morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. É um reino eterno. É uma identidade, mas é uma responsabilidade. Quando eu era criança, eu assistia muito filme de cavaleiro. Estou ministrando para adolescente, então algumas palavras vão ser mais atrativas para ele, mas a palavra é a mesma e a Bíblia é a mesma. Quando eu era criança, eu assistia muito filme de cavaleiro e eu queria me comportar com eles, eu achava bonito. Eles eram honrados, eles morriam se fosse preciso por uma causa. E eu olhava para aquilo ali, eu me espelhava e eu brincava. E o tema de vocês é eleitos para o reino. É como se nós fôssemos no mundo espiritual cavaleiros essa noite, para vocês visualizarem isso aqui. Há um reino eterno, e é o reino de Cristo Jesus, e nós estamos a serviço desse reino. É uma identidade, mas também é uma responsabilidade. E quando eu assistia esses filmes, eles sempre tinham na hora da batalha um grito de guerra. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, quando eles vão lutar, tem gente que se identificou e começou a rir, começou a cutucar o colega. É assim que é legal, interage. E aí, se nós pegarmos as Crônicas de Nárnia, quando eles vão lutar, eles falam por Aslan, que é o rei, e por Nárnia, que é a pátria. Se nós pegarmos Juízes, quando eles vão lutar 300 homens contra um exército, eles declaram pelo Senhor, por Gideão. Sempre há um grito de guerra. E eu queria dizer para você, adolescente, você vai sair daqui com um grito de guerra essa noite, que vai ser adolescente eleito para o reino eterno. Quando lá na sua semana o inimigo vir com umas artimanhas para te afastar da presença, você vai declarar em batalha: eu sou um adolescente eleito para o reino eterno. Eu tenho uma identidade, mas eu também tenho uma responsabilidade de anunciar as grandezas desse reino. E eu achava interessante que os cavaleiros, eles serviam e amavam aquele rei com todo o seu coração. E nós somos convidados a isso, a servir com ousadia e não nos esquecermos da causa. Eu nunca vi um filme de cavaleiro onde o cavaleiro esquece da missão, onde o cavaleiro esquece da causa. Nunca vi. E eu queria dizer para você: cuidado com aquilo que quer te distrair do propósito. Cuidado com aquilo que quer te afastar da causa. Nós somos eleitos. Nós temos uma função, é anunciar o reino. Essa é a nossa função. Paulo, ele vai falar a mesma coisa, só que com outra analogia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Se a gente ir lá no Google e digitar o que é um embaixador,
Qual que é a função de um embaixador? Vai aparecer o seguinte: a função de um embaixador é representar oficialmente um país, uma nação, mesmo estando em outra. Paulo está falando que eu e você representamos o reino eterno na terra. Olha a responsabilidade. Aquilo que nós fazemos aqui revela como ele é. Nós somos a Bíblia que eles estão lendo. E ele vai continuar. Filipenses capítulo 3 e versículo 20, ele vai dizer: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando o seguinte: enquanto eu e você estamos na terra, não estamos a passeio, estamos em guerra, estamos em missão, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. Nada nessa terra vai se comparar à glória que vai ser quando eu e você chegarmos em casa. Então você não está a passeio, adolescente, você está em guerra. Você é um cavaleiro eleito para o reino eterno. Quem olhar para nós precisa ver a presença dele em nós. Quem olhar para nós precisa ver a luz dele em nós. Porque não tem como eu pregar amor se eles não verem o amor de Cristo na minha vida. Não tem como eu apresentar Jesus se quem olhar para mim não vê Jesus na minha vida. Então eu não posso estar distraído. Eu preciso estar convicto: eu estou a serviço do reino eterno. Só que aqui, quando Pedro está escrevendo essa carta, a estratégia do inimigo é perseguir a igreja, matar cristãos para tentar desanimar, para tentar atrapalhar, e não deu certo. Porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Só que ele mudou a estratégia. Nos dias de hoje parece que ele não quer matar, e ele não quer nos tirar daqui. Ele quer deixar nós aqui dentro, distraídos do propósito, esquecendo a missão, confusos com a nossa identidade. E isso é muito perigoso. E eu quero citar aqui algumas coisas que nos distraem da missão. Primeira delas, rede social. É um congresso de adolescentes e eu preciso falar disso aqui. Vamos supor aqui o Instagram. Eu nem vou falar do finado Facebook, eu vou falar do Instagram. Eu sou líder de jovens e a gente escuta alguns jovens falando: eu gostaria de buscar mais a Deus, mas eu não tenho tempo. E aí a gente, normalmente, eu e minha esposa, a gente lança um desafio: pega o Instagram, entra lá na ferramenta tempo gasto e veja quanto tempo você dedicou a essa rede durante a semana. E normalmente quando o adolescente, o jovem, ele abre, ele se assusta, porque o relatório não mente. Na cabeça dele foi alguns minutos, mas quando ele vai olhar ali, está ali 2 horas por dia, 3 horas por dia, e não conseguiu dedicar 15 minutos em oração, 10 minutos de leitura bíblica, e ele se apavora. Então tome cuidado com a rede social. Ela é uma das principais distrações. É uma ferramenta que pode abençoar vidas, mas é uma ferramenta que também pode escravizar vidas. Tome cuidado. Brett McCracken, ele é um especialista em mídia social, marketing digital, e ele escreveu um livro, A Pirâmide da Sabedoria. E nesse livro ele fala o seguinte: quando você pegar o seu celular, pense consigo, pergunte para si mesmo: para qual propósito, para qual finalidade eu vou acessar isso aqui agora? É por hábito ou tem um conteúdo específico que eu quero assistir? Porque se, por exemplo, lá na fila do supermercado, ninguém gosta de pegar fila, e aí a gente quer passar aquele tempo, a gente quer ocupar nossa mente, a gente pega o celular e vai passando os reels, e vai passando. A gente nem sabe o que quer assistir, mas está passando. A gente está falando o seguinte para a rede social: pode me influenciar, pode me distrair, eu estou sem nada para fazer, eu estou com tempo ocioso. Tome cuidado. Brett McCracken, ele fala o seguinte: quando não vamos a um lugar, nós vamos a qualquer lugar. E qualquer lugar na internet, raramente, é um bom lugar para nós. Então quando a gente for navegar, pense consigo: por que eu vou olhar? O que eu vou olhar? Porque se for por hábito, não fique gastando o seu tempo. Não gaste o seu tempo com isso. Se dedique em manter a chama acesa, em manter o sacerdócio, em ser nação santa, povo exclusivo, geração eleita. Segundo, o status.
A gente vive uma época em que é muito coaching falando que a gente tem que se destacar, que a gente tem que ser popular, que a gente tem que ter seguidor. Mas eu quero dizer para você, não se distraia do propósito. Não poste algo que vai escandalizar o evangelho para ganhar curtida. Não poste algo que vai ferir a sua integridade para agradar as massas. Você não precisa de seguidores. Você não precisa ser conhecido. Quem tem que ser conhecido é Cristo através de nós. Porque Ele é o Rei eterno. Não perca a sua identidade. Você não precisa postar aquilo que está todo mundo postando para chamar atenção. Você já tem uma identidade. E a sua identidade não está atrelada ao que a mídia fala que você é, ao que os seus colegas falam que você é. A sua identidade está atrelada ao que o Senhor fala que você é. E Ele está falando, você é nação eleita, povo exclusivo de Deus. Estamos a serviço do reino. Não se distraia com os status. Terceiro, não se distrai com os vícios. E aqui eu nem vou entrar em vícios de pecados, que isso é muito pior. Eu vou falar de vícios que nem são pecados. Aquele joguinho, aquela série, aquele filme. Cuide, porque o vício ele cansa a nossa mente. A gente acha que quando a gente está gastando tempo ali, horas e horas, a gente está descansando, mas não estamos descansando. Quando termina, nós nos frustramos, porque percebemos que já passou muito tempo e a gente não aproveitou o tempo. Não perca tempo com vícios. Você tem um propósito. Você é um cavaleiro no reino. Não perca a sua identidade. E quarto, que essa aqui para mim é a mais perigosa, a mídia. A mídia ela faz a gente muitas vezes pensar que a gente precisa de algo para ser completamente feliz e alegre. Por exemplo, sai uma propaganda de um iPhone. Você só vai ser feliz se você tiver o iPhone número tal. Ela gera uma necessidade nossa. Eu preciso daquilo. Aí séries, filmes, livros, músicas são produzidos para fazer o adolescente pensar: eu preciso ter um crush. Eu tô moderno, viu? Eu preciso gostar de alguém para eu ser feliz. Sabe como é que começa a série, o episódio, o filme? Começa assim, ó. O personagem principal ele tá triste. A vida dele não tem muitas cores. E no decorrer do episódio, da série, da história, ele conhece alguém. E aí ele se sente completo. A vida fica colorida. E o adolescente, o jovem vai vendo isso e pensando: eu também quero isso para mim. Eu só vou ser feliz se eu ter isso aí. Isso é uma mentira, é um engano, para nos distrair do propósito. A serpente lá no Éden, ela chega para Eva, um casal que já tem a presença de Deus, que já se relaciona com Deus, que já tem tudo. Ela chega e fala: vocês ainda não têm tudo, vocês precisam do fruto. Vocês precisam provar daquele fruto. Ela gera uma dependência, e o casal compra a ideia, e come o fruto e entra em pecado. Eu e você, nós não precisamos do que a mídia está falando que a gente precisa. Nós precisamos da presença, sabe por quê? Se nós tivermos tudo e não tivermos o rei, não temos nada. Mas ainda que não tivermos tudo, mas temos ele, nele nós temos tudo. Paulo ele vai falar: aquilo que eu considerava como ganho, eu considerei como perda, por causa de Cristo Jesus. Ele está falando o seguinte: eu supervalorizava algumas coisas, mas quando eu encontrei Jesus, eu vi que essas coisas não valem tudo isso. Nele eu tenho tudo. Ele é tudo. Naqueles filmes de cavaleiro, o cavaleiro morre pela causa, porque ele ama o rei. Ele sofre pela causa, porque ele ama o rei. E eu quero perguntar para você: você está disposto a assumir essa causa, a assumir esse propósito de anunciar o rei aonde você for? Eu não estou falando que você vai ter que ir para a África fazer missão, mas na tua escola, aonde você já está inserido, é o teu campo de batalha. Ali eles precisam ver o rei na tua vida. Ali o nome do Senhor precisa ser glorificado através da tua vida. Entenda, nós estamos aqui pelo reino. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 6 e versículo 33. Quando nós buscamos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E aqui é um mistério. Quando nós buscamos o reino, quando estamos vivendo pelo reino, priorizando o reino, as outras coisas perdem o seu valor e são classificadas como apenas demais coisas.
porque o nosso coração já não está mais nisso. O nosso coração é exclusivo de Deus. Nós temos identidade, nós somos eleitos, estamos a serviço. E porque estamos a serviço do reino, as demais coisas não estão acrescentadas. Então entenda, você não está aqui para passear, para ter posts legais e para ser popular. Nós estamos aqui para glorificar o Rei da Glória. Nós estamos aqui para servir ao Rei da Glória. Eu convido você a se colocar de pé. Quero pedir para o Carol se preparar. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra e você quer assumir esse compromisso, você quer vir à frente e dizer: Senhor, eu quero ser um cavaleiro melhor, eu quero ser um eleito melhor, eu quero que o meu colega olhe para mim e veja a presença de Jesus em mim. Eu quero convidar você a vir à frente e nós já vamos orar. E eu preciso fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que ainda não aceitou esse Rei maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, como teu único e suficiente Salvador? Eu gostaria de convidar você a tomar a melhor escolha da sua vida. Eu sei que nós vivemos em um tempo onde é falado que nós temos que ser o herói da nossa própria história, mas eu quero confessar para você: eu não sou o herói da minha história. Eu não fui capaz de me auto-salvar, eu não fui capaz de me auto-justificar. O herói da minha história se chama Cristo Jesus, e Ele está aqui hoje. Eu gosto de um hino antigo que fala: meu grande herói não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Era humilde, mas era o Filho de Deus. Era humilde, mas era o Rei da Glória, e Ele está aqui hoje. Eu quero convidar você que quer receber uma oração, vem à frente. E se tem alguém para aceitar esse Rei, para se alistar a esse exército espiritual, eu gostaria de convidar você a levantar a mão e nós já vamos orar. E você vai ser bem-vindo à família. Pode louvar, cara. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Vai falando com o teu Rei agora. Você é servo, mas está perante o Rei. Vai falando com Ele, vai interagindo com Ele. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Quando vocês se organizarem essa semana, o Espírito Santo dentro de você vai dizer: você é a imagem e semelhança do Rei. Você não é feio. Complexo de inferioridade vai ser repreendido agora em nome de Jesus. Você é filho de Deus. E você é o eleito. Você é a imagem e semelhança do Rei da Glória. Você tem identidade. Não se esqueça disso. Você é digno, porque o Rei é livre. Você é linda, porque o Rei é livre. Complexo de inferioridade cai agora em nome de Jesus.
se disponibilizar